Vamos chamar ao palco os meninos do melhor estágio do mundo. Ana, Rodrigo, Débora, por favor. Fiquem à vontade. Provavelmente o PowerPoint de vocês está entrando aí. Eu não sei por que eu estava falando assim se eu estou com esse negócio. Eu não estou acostumado. Falaram, fala aí, vamos ver. Tá fominha, hein? Quer 2 microfones? O que é o melhor estágio do mundo? De novo. O que é o melhor estágio do mundo? Só para contextualizar vocês. Podem sentar, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. O melhor estágio do mundo é um programa de estágio de férias, um programa acelerado de desenvolvimento de jovens que a gente criou na Nine. Muito do que a gente faz na Nine, a gente queria ter feito enquanto a gente era jovem, fazendo estágio ou fazendo processo de seleção. E um deles é o melhor estágio do mundo. Eu abro o melhor estágio do mundo todos os anos dizendo que eles não são os melhores estagiários do mundo. Eles estão no melhor estágio do mundo. E, obviamente, que ao longo do processo eles podem ser que se tornem, talvez, ali os melhores estagiários do mundo. O que é o programa de desenvolvimento acelerado? Eles passam, durante as férias da Nine, por 4 empresas. Cada semana, eles entram para trabalhar dentro de uma empresa. Durante essa semana, no primeiro dia, eles têm uma imersão cultural sobre a organização. Ou seja, como é trabalhar nessa empresa. As pessoas que trabalham lá contam um pouquinho como é trabalhar lá. No segundo dia, elas entendem como a empresa faz negócio, ou seja, qual que é o business específico que aquela organização constrói hoje. No terceiro e no quarto dia, eles são mentorados para desenhar um projeto que eles entregam na sexta-feira. É um microprojeto. Todo ano tem um projeto específico. Esse ano, especificamente, o projeto foi de onboarding. Eles tinham que redesenhar o programa de integração dos jovens que entravam nas empresas das quais eles participaram. Foi Microsoft, aliás, inclusive está aqui, obrigado pela participação. Microsoft, Natura, Suzano, que também está aqui, vai falar. E Votorantim também estava. Foram 4 empresas. Além disso, eles tiveram 30 mentorias, que foram de diversos profissionais, e eles vão contar um pouquinho sobre isso. Então, só contextualizando, o que é o melhor estágio do mundo? Eles vão falar, depois a gente vai chamar uma empresa que também estava presente no melhor estágio do mundo, no caso, representada pela Mari da Suzano, e ela vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência para ela. Microsoft também está aqui, Votorantim também está aqui. Se vocês quiserem se expor, fiquem à vontade. Microfone é open mic aqui, vocês fiquem à vontade, tá? E também para perguntas e respostas no final. É com vocês. Obrigada, Du. Bom, então, como o Du nos apresentou rapidamente, eu sou a Ana Flávia, essa é a Débora, esse é o Rodrigo. Nosso time era composto por 6 pessoas. Tem 2 pessoas que não puderam estar aqui, que é a Rafa e o Gustavo, e o Yuri, que vai falar mais tarde sobre um outro tema com a gente. E a gente veio trazer para vocês... O Du falou assim, olha, quando vocês se reunirem para montar esse conteúdo, eu quero saber o que foi foda para vocês esse mês. Aí a gente sentou e vamos falar, então tá, vamos levantar todas as coisas. E a gente veio trazer a ideia de como criar o melhor estágio do mundo para essa geração Y, hein, Lili? Que não quer nada com nada. E eu venho aqui dizer que é mentira. A gente quer, sim. Talvez a gente não queira exatamente o que os nossos pais queriam. A gente quer de uma forma diferente. Mas a gente quer muita coisa assim. Então, a gente vai montar o nosso framework de como montar um melhor estágio do mundo, o que fez o melhor estágio do mundo ser o melhor estágio do mundo, nesses 4 pilares aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de diversidade, um pouquinho de líderes inspiradores, alta responsabilidade e muito feedback. Claro que tiveram várias outras coisas que a gente levantou que foram importantíssimas ao longo desse mês, e a gente vai tentar comentar todas elas rapidamente aqui, conforme a gente passar por esses pilares, ok? O nosso primeiro pilar é o pilar da diversidade. Não é difícil de se esperar que, em 6 pessoas, seja todo mundo diferente. Mas era todo mundo muito diferente. Não é um pouquinho. É cada um de um curso, cada um de uma cidade, cada um de uma faculdade, cada um de uma idade, de histórias de vida diferentes, backgrounds diferentes, de classes sociais diferentes. Então, a gente tinha, assim, acho que o grupo mais diverso que a 99 conseguiria fazer, eles fizeram. E isso nos uniu muito, porque, na hora de entregar um resultado sobre um tema que a gente não entende nada, ninguém aqui é de RH. Está todo mundo na faculdade ainda.
Então, quando eles colocam um desafio de onboarding para a gente, a diversidade ajudou muito, porque cada um trouxe um pensamento diferente, cada um trouxe o seu background diferente para a criação de uma solução comum que fosse ideal para cada um dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Além da diversidade entre nós, diversidade das mentorias. Como o Du falou, além dos nossos 4 clientes, a gente teve, acho que foram 29 mentorias. Algumas vezes a gente ia até a empresa conhecer alguém, e outras vezes as pessoas vinham até a 99 falar com a gente. Falaram com a gente atores, apresentadores, empreendedores, CEO, estagiário, trainee, das mais diversas áreas, de logística, RH, de PCP a marketing. Então, a gente falou com muita gente muito diferente. E essa diversidade ajudou a compor o nosso background, a nossa base, para entregar um trabalho legal. Depois, a gente quis trazer aqui novidades e surpresas. Todas essas mentorias, a gente não fazia ideia de que iam acontecer. Então, na terça-feira à noite, a Mari ou o Du falavam assim, amanhã às 7 na Unilever. A gente, tá bom, legal. Às 7, com quem que a gente vai falar? Não, lá vocês vão ver. Amanhã às 7 no endereço tal, mas que empresa que é? Não, lá vocês vão ver. Então, tinha dia que a gente tinha 8, 9 mentorias e a gente não tinha ideia de quando a gente ia ter 1 hora para parar para fazer o projeto. A gente não fazia a menor ideia. Teve dia que a gente começou o projeto às 2 horas da manhã numa padaria, porque foi o que sobrou para fazer. Então, as novidades e as surpresas ajudaram a deixar a gente sempre muito engajado. Eu e a Débora eram 2 do time que não gostavam tanto da surpresa. A gente falou, Du, eu tenho meia hora para falar com o cara, ele é todo, né, o melhor do mercado, da área dele. Eu preciso fazer as perguntas certas, porque até eu chegar no cerne da questão, eu já perdi muito tempo. Ele, vocês vão ter que aprender a fazer a pergunta certa. E aí a gente começou a ter que se adaptar muito rápido, e isso foi um crescimento muito grande. Foi um ponto que a gente gostou bastante. E o sentimento de cumplicidade e amizade. No nosso primeiro dia, a 99 ligou para a gente falando que eles não tinham escolhido os 6 estagiários, que eles estavam em dúvida entre 10. Aí tinha que vir de novo para São Paulo fazer outra entrevista. Aí já começa aquela tensão. Nossa, outra entrevista, que saco. Sábado, né? Todo mundo tenso, e chega lá, a gente se cumprimenta como candidatos concorrentes. Aí eles falaram, é mentira, vocês passaram, e como vocês não vão ter férias, a gente vai dar um dia de férias para vocês. E aí a gente passou um sábado todo, de manhãzinha, até a noite, né? A gente saiu, era quase 10 horas. Fomos jogar no Escape 60, fomos almoçar junto, fomos para um bar junto, conhecer uma cervejaria e depois beber, porque faz parte também. Fomos voar naquele wind-up, que é um tubo de vento. Então, eles já começaram criando o ambiente para que a gente fosse amigo. E isso fez toda a diferença, porque quando você se sente muito à vontade com a sua equipe, quando você considera os seus parceiros seus amigos, você está falando do trabalho fora de casa, fora do escritório, sem ver. Então, sem querer, a gente saía do trabalho, nos finais de semana a gente se encontrava, a gente não é 3 de nós não somos aqui de São Paulo, a gente se encontrava e queria discutir a semana passada, a semana seguinte, o que a gente ia fazer, o que a gente ia conhecer, porque a gente se tornou amigo. A 99 proporcionou um ambiente para que a gente fosse muito parceiro e muito cúmplice um do outro. Um outro ponto que foi muito importante para a gente foi a questão de líderes inspiradores aqui dentro do Melhor Estágio. Como a Ana disse, a gente conversou com muita gente, muita gente, e de diversos níveis hierárquicos, desde estagiários até CEOs. Conversar com estagiários sempre foi muito tranquilo para a gente, porque, de certa forma, a gente se sente próximo assim, da realidade. Né? Daqui a pouco a gente vai ser estagiário, espero. Mas, assim, a gente conversou com algumas pessoas que, para a gente, foram verdadeiros líderes, não necessariamente sendo líderes dentro da empresa. Mas, nessas conversas, fossem elas curtas ou longas, foram assim, sempre conversas de muita sinceridade, muita abertura, as pessoas sempre foram muito transparentes com a gente. E eles passando essa transparência para a gente, fez com que a gente se sentisse confiante. E falou assim, se eles estão conversando tão abertamente assim com a gente, e tá trazendo tanto valor para a gente ouvir o que eles estão falando, a gente também pode se abrir e falar de verdade o que a gente pensa. E, no fundo, era isso que eles queriam. Então,
essa confiança fez com que a gente, de certa forma, conseguisse entregar contribuições muito relevantes. As meninas da Microsoft estão aí, elas podem confirmar. O Rô é estagiário lá na Microsoft agora, e a Ana acompanhou a implementação do onboarding que a gente deu. Elas usaram muitas coisas que a gente entregou para elas, porque, de alguma forma, a gente conseguiu entregar coisas relevantes para elas. Eu acho que vale ressaltar agora o que são líderes inspiradores. Líderes inspiradores, para a gente, não necessariamente é sentar com o CEO da empresa, sentar com o cara que fundou a empresa, sentar com alguém que está lá dentro há 30 anos, entrou como trainee, teve uma puta história lá dentro. Mas um líder inspirador é um cara que tem uma boa história para contar. É um cara que consegue ouvir diversas opiniões, que sabe que boas ideias podem vir de qualquer lugar, de qualquer pessoas. Então, isso é o que dá valor para a gente, isso é o que faz com que a gente se sinta à vontade com as pessoas que querem ouvir o que a gente tem para falar. Como a Ana disse de novo, um dia a gente estava 2h da manhã numa padaria, e o Du estava lá com a gente, até as 2h da manhã, ajudando a gente a montar o storytelling da empresa. Como vocês acham que a gente se sentiu com o Du lá? Como você se sentiria se o seu chefe estivesse lá com você? Chefe, não. Seu amigo mais velho da empresa. Com o nosso amigo querido de dentro da empresa, tipo um chefe. Como você se sentiria? Tipo um chefe. Essa geração Y que entende a horizontalidade, gente. Bom, na nossa cabeça. A gente está aprendendo ainda a lidar com horizontalidade. Como que você... Valorizado. Alguém mais? Motivado. Pressionado. O pior é que o Du conhecia o dono da padaria. Aí ele chegou falando que seria a nossa próxima mentoria. Era 1h da manhã. Ô, seu fulano, aqui, não sei o quê, eu trouxe os meninos do menor listagem. Eu falei, ô, Du, você está de brincadeira. Pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar, a apresentação é amanhã de manhã. Não, aqui tem só mais uma mentoria. Mas era brincadeira, não tinha mentoria nenhuma. Mas você ainda o que foi muito vinho, bom, Du. porque senão, em vez de a gente sair de lá às 4, a gente teria saído às 9 para já ir apresentar. Mas, enfim, o Du estando lá com a gente até as 2 da manhã fez com que a gente se sentisse amado. E a gente se sentindo amado fez com que a gente passasse assim, a gente vai entregar uma coisa legal. Meu Deus do céu, a gente vai entregar a melhor apresentação desse mundo. Fez com que a gente fizesse uma apresentação que a gente colocasse nosso coração. E isso fez toda a diferença para a gente. Então, a questão de líderes inspiradores foi extremamente importante para a gente. Esse negócio de líderes inspiradores é muito interessante porque a gente conheceu gente da nossa idade que tinha histórias mais inspiradoras do que pessoas muito mais velhas. Então, não necessariamente quem tem a maior história é mais inspirador. Quem tem o maior cargo. Né? Exato. Para colocar alguém que inspire para falar com o jovem, a pessoa tem que ser um bom comunicador, tem que contar uma história de verdade, uma história envolvente, e tem que acreditar na mudança. Tem que ser aberto para ouvir o que a gente tem para falar, porque se for só para falar e não ouvir o que a gente tem para falar também não vai funcionar. A gente teve mentoria com pessoas muito diferentes. A última mentoria que a gente teve numa sexta-feira de manhã, antes da apresentação da Suzano, foi com um comediante, o Murilo. E eu sou a mais ansiosa assim do grupo. Então eu já estava surtada porque precisava terminar a apresentação. Aí, então vamos todo mundo, vamos ver o comediante, como se fosse hora para ver comédia antes da apresentação. E aí a gente chegou lá, o cara tem uma startup de educação, que ele vende cursos online de criatividade, e ele é muito fora da caixa e muito inteligente. Ele conseguiu ajudar a gente muito com o projeto da Suzano, que a gente tinha apresentado ali 1h30. Então, eu não estava botando fé que seria uma boa mentoria, que aquele cara ia me inspirar, ia ajudar a gente a chegar em algum lugar. E ele ajudou muito, e foi uma das melhores mentorias que a gente teve. Então, ir no não comum, ir naquilo que não é o seguro, às vezes pode ser uma opção muito boa. Sair da zona de conforto. Então, eu vou falar sobre o terceiro ponto, que é a autorresponsabilidade, né? Então, é engraçado, né? Todo mundo entra na empresa, né? E eu já tinha eu fiz um programa de
líderes antes, né? E aí o primeiro trabalho que eu tinha era fazer o arquivo, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar em algum lugar e aí a pessoa não te dá um trabalho, não te dá uma responsabilidade, né? E eu acho que isso é muito frustrante. Então, quando você entra numa empresa, você vê que você está sendo valorizado, que você tem um desafio, porque a gente sabe que quando você entra num ambiente novo, você não conhece o contexto, você não sabe como a empresa funciona, você não conhece os processos, mas mesmo assim você tá inspirado para mostrar o seu trabalho. Então vai ser difícil, mas você vai dar o seu máximo. E sabe aquele projeto que está engavetado em toda a empresa, que ninguém quer mexer? É esse o tipo de projeto que a gente, como estagiário, quer, que é aquele projeto que a gente vai poder mostrar o nosso valor. Então, aquilo que está há muito tempo parado, que a gente pode pegar e dar o nosso melhor, né? Que seja relevante. Que seja relevante, né? Não adianta também a gente fazer algo que é super legal, a pessoa fala que é super relevante e nada vai para a prática, né? Essa parte de responsabilidade, para a gente, acho que é muito fazer algo que realmente vá acontecer, assim, algo que realmente impacte no business, né? Ou impacte na corporação, né? E aí, então, a gente foi atrás desses projetos e muitas vezes nessas semanas a gente teve 2 dias só para conhecer a empresa. Então, imagina, 2 dias para entender qual que é o problema, qual que era o desafio para ser passado. E a gente tinha que falar com muitas pessoas que, de novo, que nem a Ana comentou, a gente não sabia quem elas eram, qual era o cargo, qual que era o briefing. Então, teve um trabalho muito grande de questionar as pessoas para ter as informações certas, né? Para conseguir atacar o problema certo. E eu acho que isso é o mais difícil, assim, você conseguir saber qual que é o problema da organização. E esse ritmo de 2 dias para entender o briefing, ver se é isso mesmo, questionar uma reunião atrás da outra, fez uma intensidade tão grande na gente que a gente começou a ficar apaixonado por isso, assim, sabe? Apaixonado por esse ritmo, apaixonado por isso. E foi engraçado que, numa das mentorias que a gente foi, um mentor falou para a gente que a memória é muito ligada ao número de coisas novas que você experimenta. Então, já teve aquele sentimento que parece que passou 2 anos em uma semana? Você está nas férias, assim, você vai viajar, você conhece vários lugares, aí parece que passou tipo, muito tempo, e aí, às vezes, você está num período de maior rotina na sua vida e parece que passou pouco. A gente mede o tempo de acordo com as experiências que a gente tem. Então, nesse mês, essa parte de intensidade, de medida de tempo, parece que faz anos que eu conheço eles. Assim, eu olho para cada um aqui, eu sei histórias, isso fez a gente se conectar muito mais. Assim. Então, se vocês conseguirem proporcionar, nesse estágio, experiências que sejam marcantes, experiências que vão fazer essa intensidade e que sejam memoráveis, vão fazer a pessoa se conectar mais e a pessoa entregar a responsabilidade. Então, a gente acredita que intensidade com responsabilidade vai fazer um estágio e vai fazer um projeto ser memorável. Engraçado que no primeiro dia que a gente entrou na 99, agora já não lembro nem quem, comentou com a gente, nossa, aqui em startup é ano de cachorro. 1 ano parece que passaram 7. E eu falei, gente, que povo esquisito, né? Estranho, mas tudo bem. E foi isso mesmo, parece que a gente é melhor amigo de infância, e, na verdade, a gente se conhece há 1 mês e meio, quase 2 meses, mas é tanta intensidade, a gente cria tanta memória que a nossa percepção de tempo acaba ficando maior dentro de menos tempo. O último ponto que a gente queria comentar com vocês é feedback, feedback, feedback. Muito feedback a todo tempo, constante, real time. Vou começar pelo segundo ponto, que eu acho mais interessante. O Du chegou com uma proposta de feedback maluca que foi muito desconfortável para a gente no começo. Não pode falar bem de ninguém, você só pode falar falar o que você não gosta das pessoas e ajudá-las. No feedback não pode falar bem. Pontos de melhoria. E aí Existe toda uma metodologia. Foi super embasado. Tudo que a gente faz dentro do programa é uma metodologia por trás que a gente já está no 3º ano de teste. Então, a gente usa o melhor estágio do mundo como laboratório para tudo aquilo que a gente quer aplicar dentro dos programas de seleção que a gente acaba fazendo ou para todos os benchmarkings que a gente acaba oferecendo para o mercado. Então, por exemplo, a dinâmica deles, vou só fazer um recorte, a dinâmica deles foi, eles tinham que entrar dentro do escritório, aliás, contem vocês, como foi a dinâmica de vocês? Do feedback? Não, a dinâmica de entrar no processo. Foi super legal. A gente entregou os currículos, a segunda fase foi um vídeo de 2 minutos, que a gente tinha que contar uma situação da qual a gente se orgulhasse muito. E aí, para a última fase, acho que foram 24 ou 20 e poucos, foi um painel. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar um giro no prédio, assim, para
fazer uma ambientação, conhecer o local de trabalho. Aí a gente fez uma dinâmica que era exatamente o piloto do onboarding, que seria o projeto que a gente desenvolveria para os clientes. Então, a gente desenvolveu o onboarding para a 99 e depois a gente fez uma pequena apresentação pessoal. Só que como descobria? Como é que vocês tiveram que descobrir? Vocês lembram Eles disso? deram para a Os gente todo telefones. quanto é tipo de acesso, então telefone, internet, colocaram uns papéis com contato de pessoas dentro da 99, então a gente tinha que sair buscando informações e perguntando para as pessoas como tinha sido o onboarding deles, tipo, como era o dia a dia deles, não simplesmente entrar na internet, como é o onboarding, mas sim, tipo, pesquisar e ver o que fazia sentido dentro da organização, dentro da 99. A gente tinha pequenos cards contando quem eram as pessoas dentro da 99 para a gente procurá-las na sala. Quem não tivesse lá, a gente tinha que ligar. Então, oi, Lili, então, eu estou vendo que você trabalha aqui na 99, eu estou tentando entrar para o melhor estágio do mundo. Você pode me ajudar? O que você gostou no onboard? O que você não gostou? O que você sentiu falta? E era a gente real, já começou assim, tipo, mão na massa. Assim, a experiência que foi eles estavam super legal. passando era real. Então, tudo aquilo que era falado, realmente era falado sobre o sentimento do que eles estavam passando. Foi a Lívia que criou isso? A Elô? Você sabe, né, Li? Você quer falar um pouco? A Ju, quer falar? Vem cá. Vem pra cá. O que é a ideia aqui? O evento é desconstruído, então entra, fala a hora que quiser. O único ponto, como a gente está online, aliás, tem mais ou menos 5 mil pessoas vendo vocês agora. Ah, que tranquilo. Não, é brincadeira, Que honra. óbvio que não tem. 5 mil. Então, vamos fazer o próximo no Itaquera, né? Senta aqui. Eu não estava esperando por isso, gente. É normal, é normal. O que acontece é o seguinte, a ideia nossa é contar exatamente o que a gente está fazendo como experiência, para que vocês tenham uma ideia um pouco do que eles estão contando de dia a dia e também como é que a gente está desenhando as experiências. Então, assim, nesse caso, a gente sempre vai além. Assim, a gente sempre está dando uns 5 passos para frente, sabendo que quando a gente chegar num cliente, a gente vai ter que dar uns 3, 4 para trás, porque realmente são diferenças de até questões físicas. Então, por exemplo, lá eles entravam dentro do ambiente de trabalho, tinham mais ou menos hoje 40 pessoas trabalhando, e aí eles entravam e, tipo, no dia a dia de trabalho, o cara lá programando, ele tinha que parar o cara programando e perguntar para ele como que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo, como que ele entrou na empresa, e assim, tem toda uma forma de como você entra, como que você fala, como que você pergunta, que foi utilizado para avaliação. Foram 1.000 inscritos e 6 selecionados no final. Então, todo ano a gente dobra esse número de inscritos, né? Por conta eles vão contando na faculdade deles e como é. Conta pra gente. Na verdade, assim, foram 1.000 inscritos. Eu assisti cerca de 120 vídeos, mais ou menos. E aí, nós selecionamos essas 6 lindas pessoas. E aí, para fazer o case, foi uma coisa meio... Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente queria que eles tivessem realmente uma experiência do que é o melhor estágio do mundo, né? Do que um pouquinho disso que eles já falaram, né? De, putz, a gente não sabe o que vai acontecer o dia seguinte, mas vamos embora, né? O mundo não para, a gente não pode parar também. Então, a gente foi pensando, putz, então tá, e se a gente criasse um case, né? Que acho que nem é um case, na verdade, mas... uma dinâmica que fizesse com que eles realmente vivenciassem o que eles vão passar aí durante esse mês. Tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente criou algumas fichas e a gente colocou o nome da pessoa, o cargo, a empresa que ela era, porque lá na 99 a gente tem outras empresas também na casa, e o telefone. Se a pessoa estava fora, então a gente colocava o telefone, e se a pessoa estivesse dentro, a gente... indicava onde ela estava. Indicava onde ela estava, exatamente. E aí foi muito engraçado, porque eles não perceberam que eles tinham que fazer isso logo de cara. Mas a gente ficou incrédulo que era para usar o celular que estava em cima Exato. da mesa para ligar para alguém. Todo mundo falava... E o computador também, a gente deixou E no notebook. agora? E aí, quando eles se tocaram que, putz, a resposta estava muito ali na cara, né? Tinha ficha, a gente podia perguntar, por que não? A gente usa a linguagem para tudo, não é? Mas, para vocês verem o quanto esse formatinho de recrutamento está muito enraizado na cabeça até dos jovens, então eles já vão pensando que vai ter um case que eles vão ter que, às vezes, resolver de forma lógica, né? Então, eu acho que a gente quebrou um paradigma grande aí, né? E foi muito legal. E eu acho que na hora que eles perceberam que, putz, a gente não vai ter outro jeito, a gente vai ter que ir atrás da informação. E aí acho que tudo aconteceu. E a nossa impressão nesse dia da dinâmica... Obrigado, Ju. Obrigado. Foi... Obrigada, Ju. Para quem que eu dou?
Deu muito mais vontade de entrar no melhor estágio do mundo depois desse dia, do painel. E uma amiga da minha universidade veio comigo fazer o processo também, e a gente saiu depois, e ela falou assim, olha, se eu não passar, eu nem vou ficar triste, porque foi tão legal, já valeu a pena ter vindo. Então, nossa, quem acha super legal ir fazer um processo seletivo, normalmente a gente fica super nervoso, sai achando que foi super mal, nossa, falei bobeira, a pessoa vai me marcar. E não, a gente saiu com uma impressão ótima. E outra coisa que fez diferença foi conhecer a empresa antes de entrar. Todo mundo tinha tempo de desistir se não gostasse. Porque a gente foi para dentro da empresa, a gente viu as pessoas trabalhando, a gente conversou com elas, viu o ambiente de trabalho, conheceu a cultura ali por uma tarde. E aí, quem se identificou, já sabia se ia ser feliz lá ou não. Como eu te cortei, volto a falar sobre feedback. Volto. Para a gente fechar esse ponto e chamar a Mari aqui. Então, o lance do feedback começou como um ponto relativamente desconfortável para o grupo. E eles estavam se sentindo tão, somos todo mundo brothers, spouses, né? A gente está fazendo um negócio. Melhores De repente, amigos. eles tinham que tipo, sentar, parar um momento. Então, ele ficava, é como se a Ana ficasse sentada nessa cadeira e aí ia ter uma rodada onde todo mundo ia colocar alguns pontos, do tipo, o que aconteceu, como a pessoa se sentiu e o que ela acredita que deveria ser feito de melhor baseado naquele momento. E aí cada um foi contando a sua experiência, vamos assim dizer, não tão positiva, negativa que aconteceu ali. E aí a pessoa não pode falar nada. Então ela não pode, tipo, entrar na defensiva, ela Nem não se pode se justificar. justificar. Ah, não, mas isso aconteceu no dia que eu não estava muito... Não interessa, vai ficar quieta e ouvir ali. E eles não se aguentavam, né? Tipo, então, saíam dali, aí perguntaram assim, mas e depois se eu pedir desculpas no WhatsApp, né? Você vai me enganar, tipo, você vai enganar você se você está pedindo desculpa no WhatsApp. Tipo, o ponto aqui não é ninguém para ser mal com o outro, é só para a gente saber. E aí, no primeiro momento, obviamente, foi super difícil, mas eles foram... Foi. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a se habituar e ver a importância do feedback, porque no primeiro momento assusta, mas depois a gente viu que a gente estava no mesmo barco e a gente estava super engajado e lutando para um ajudar o outro a melhorar naquele ponto. Então, a gente propunha alguma coisa, falou, olha, eu acho que se você fizesse tal coisa ia melhorar. E quando a gente saía daquela roda de feedback, a gente continuava com esse propósito de um ajudar o outro a desenvolver seus pontos. E quando a gente inseriu essa cultura ali no primeiro momento, o que aconteceu? Eles começaram a ver que sentiram uma dorzinha no coração, depois acaba, todo mundo se dá um abraço, dá um beijo, tal, não sei o que, para dar aquela amolecida. Aí, como eles viram que foi impactante, e foi tipo, logo no final da semana, o que automaticamente, propositalmente, eles acabaram fazendo com mais intensidade. Sentiu alguma coisa, não esperava chegar na quinta. Então, já falava para a Ana. E aí, tipo, os feedbacks começaram a acontecer com muito mais constância. Quando entrava no feedback semanal, o feedback semanal ainda ele era um pouco pesado, tinha ali um tom, mas assim, eles já estavam mais leves perante aquilo que estava acontecendo. A gente criou a cultura de dar o feedback real-time instantâneo. Aconteceu alguma coisa, já falou, acho que não foi legal, a gente podia fazer dessa maneira. Então, a gente criou o hábito de não levar nada para casa, nada. A gente resolvia tudo na hora. Então, a gente estava sempre os 6 muito bem uns com os outros. A gente realmente criou essa cultura. Bem assim, né? Tô brincando. Eles realmente saíram chorando, assim, né? Foi depois dia. vocês vão sentir um pouquinho do nosso último dia. Depois a gente vai mostrar um negócio para vocês. Então, esse exercício de autoconhecimento, que é tentar descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me incomoda, é muito importante. Até para a gente conseguir dividir as nossas skills na hora do trabalho. Eu sei que cada um faz bem, cada um sabe que cada um faz bem, e a gente consegue ir mais produtivo para o nosso goal, assim. E o último ponto que a gente queria comentar é a máxima da 99, é faça o que você ama. Todo o tempo, a 99 se preocupou muito em trazer isso para a gente, em ajudar a gente a se conhecer, porque faça o que você ama é um lema fácil se você sabe o que você ama. Mas se você não sabe, eu vou fazer o quê, então? Então, a nossa intenção era, primeiro de tudo, conhecer o que a gente amava. Então, a 99 fez várias atividades. No primeiro dia, a gente sentou com o Du para fazer um gráfico radar de autoconhecimento, networking, para a gente começar a se conhecer. Cada um escolheu um ponto que queria desenvolver ao longo do mês. E aí a gente foi fazendo um trabalho próximo para cada um desenvolver o que veio desenvolver no melhor estágio do mundo. E outro ponto... Grande parte das mentorias
elas não estavam fechadas antes do programa acontecer. E era justamente para que eles pudessem, no primeiro dia, contar para a gente o que eles estavam esperando do programa e como eles gostariam de se conhecer dentro do processo, para que a gente trouxesse mentores que auxiliassem esse processo durante o programa. Então, como é que a gente olha para o programa de desenvolvimento, onde ele, a partir do momento que o cara está entrando, ele está, vamos assim dizer, em beta, ele está acontecendo ongoing, enquanto o jovem está se desenvolvendo ali, para a gente poder corrigir rota no meio do caminho. Não, esse ponto é muito legal. No primeiro dia, eu não acreditava que o fundador da 99 tinha passado o dia com a gente. Que exagero. Nossa, que exagero. Pra que isso? Porque os meros estagiários que iam passar lá um mês... Eu não sei onde ela me viu, sei lá, E aí ele sentou com a gente, individualmente, por 20 minutos, para falar, o que você veio desenvolver no melhor estágio do mundo? Quando você pensa em melhor estágio do mundo, o que passa na sua cabeça? E aí cada um falou o que tinha para falar. Ele falou, tá bom, então a gente vai desenvolver esse ponto para você. E aí, ao longo do mês, as atividades foram surgindo, prestando atenção em todo mundo. Outro ponto que a gente queria colocar muito aqui é que não existe a Ana profissional e a Ana pessoal. Elas são a mesma pessoa. Então, é importante que, além do feedback, do autoconhecimento, que a gente dê espaço para as pessoas resolverem o que elas têm que resolver em casa e venham total para o trabalho. A partir do momento que a gente se conheceu e conseguiu estabelecer o que cada um gostava de fazer, a gente vinha trabalhar com muito mais pique. A gente não deixou para viver só no final de semana. Não, então, de segunda a sexta eu vou trabalhar e final de semana eu vou viver. Não, a gente levantava todos os dias da cama porque sabia que o desafio que vinha pela frente ia ser muito legal. Então, todos os dias a gente viveu como se fosse... Não precisava esperar o dia das férias, o dia das viagens. Todo dia era muito legal. Era isso que a gente queria trazer para vocês. Depois eles vão deixar o currículo para vocês, tá? Estão se vendendo muito. Aqui a gente só trouxe umas fotos para vocês conhecerem o nosso dia a dia. Então, a primeira lá é do primeiro dia. Tem uma luz nisso? Eles foram voar. No wind-up. Então, foi nesse dia de férias, no sábado. Aqui a gente foi conhecer o Rogério, do Retro Hair, lá na Augusta. Cara incrível, super empreendedor. Depois ele abriu uma hamburgueria atravessando a rua, super legal. Aqui a gente veio conhecer o Shun. Que vai estar aqui com a gente que vai estar aqui Não vou nem contar, não vou dar spoiler, que a história dele é super legal. Aqui é André, do Nubank? Nubank. O André, do Nubank, um banco que, nossa, incrível, a gente não esperava conhecer, e também foi super legal. Aqui as meninas da Suzano, no nosso último dia da apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia da diversidade de coisas e pessoas que a gente viu e conheceu. Bom, estão falando bastante de Suzano. Mari, por favor. Mari, à vontade, conta o que você quiser, estamos junto. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu acho que quando o Du me chamou aqui para conversar, ele foi esperto, porque ele sabe que a experiência foi super bacana lá na Suzano. Então, eu estou muito feliz também de ouvir um pouco do relato deles e saber que a gente fez parte desse processo. Quando a 99 convidou a gente para participar do melhor estágio do mundo, acho que, na hora, a gente falou, putz, vamos, vai ser uma experiência legal. A Suzano está se preocupando muito em se reposicionar mesmo dentro desse mercado de talentos e abrir um espaço maior para o jovem. Então, para a gente, é importante ter esse contato. Então, a gente topou na hora e falou, vamos com tudo. E depois, passada essa energia inicial, a gente começou a pensar como... Né, foi a nossa primeira vez, a gente nunca tinha feito nada parecido com isso, e a gente estava recebendo de 1.000 inscritos, 100 jovens que foram escolhidos, como que a gente ia gerar uma experiência para eles. E para as empresas que participaram, eu tenho certeza que foi essa mesma intenção, e para as futuras empresas que participarão, acho que o mais importante foi pensar na experiência. Sair um pouco da zona de conforto da gente enquanto recrutador, talent acquisition, área de desenvolvimento, e propor alguma coisa diferente e mostrar, de fato, o que é a empresa, culturalmente falando. Então, a gente, acho que de maneira genuína mesmo, montou uma agenda, engajou os líderes que participaram da experiência, para que todo mundo entendesse o propósito daquilo tudo. E um outro ponto que é muito importante, e que às vezes a gente não está acostumado, é fazer isso sabendo que você vai ser questionado.
Porque foi isso que eles comentaram. Eles não sabem com quem que eles vão conversar. Eles não sabem, eles não se preparam antes para terem perguntas direcionadas. Então, muitas vezes, vem aquelas perguntas que ninguém pergunta, né? Que é aquela pergunta tabu dentro da empresa. Vem, de repente, 6 jovens e fazem essa pergunta com a maior cara lavada, desafiando o líder, que você fala, boa! Dá um exemplo. Eu acho que a gente tem alguns exemplos. A gente tem um processo, eu vou dar um exemplo, a gente tem um processo de jovens engenheiros, que é o nosso programa de trainee. E 50% deles são engenheiros, né? Então, Exato. E aí sempre, poxa, sempre tem aquela, né, sempre fica aquela coisa, por que não trainee e abrir para todas as áreas? Não, porque a empresa precisa de jovens, criar pipeline de engenheiros, tal. E foi a primeira pergunta, Ana, a gente estava almoçando com o nosso VP de RH, e aí ela olhou para eles e falou, não, tá, tudo bem, mas me fala uma coisa, por que então jovens engenheiros? E aí ficou aquela coisa do tipo... E ele respondeu, e a gente teve uma conversa super bacana em cima disso, e a gente está, inclusive, revendo isso. Mas é aquela pergunta que todo mundo quer fazer e que, no final das contas, não é tão simples, porque você está ali no dia a dia, e aí você tem aquelas amarras, às vezes, aquelas... bom, que toda empresa tem, e aí, de repente, eles vieram, perguntaram, e, além deles trazerem isso, a gente hoje está discutindo realmente, né? Então, foi muito bacana e é muito importante a gente estar todo mundo aberto para realmente ser desafiado. E o outro ponto que vocês trouxeram muito é ouvir, né? Eles estão lá, eles estão dedicados, eles trabalham até as 2h da manhã. No dia da nossa apresentação, que foi a última apresentação, eles contaram da padaria, das 2h da manhã, tal. Então, assim, a gente tem que também estar aberto enquanto empresa, não só para falar, eu participei do melhor estágio do mundo, é para realmente ouvir os meninos e tentar, de alguma forma, implementar esse projeto dentro do nosso dia a dia, porque é como se fosse uma semana de consultoria que a gente tem sobre um assunto que é importante, então, o assunto tem que ser importante, tem que estar na agenda da empresa para isso fazer sentido, e tem que fazer sentido ouvir eles e, de alguma forma, trazer isso para dentro de casa. Então, a gente teve o Welcome Day, que a gente faz dos estagiários na semana passada, que a gente já pegou várias coisas e implementou. E, para o próximo ciclo, que é a entrada em fevereiro, a gente já quer montar um Welcome Day quase todo baseado nessa experiência e nesse diagnóstico e nessa consultoria que eles deram. Então, assim, se eu puder falar, vale a pena participar, é muito legal. E, assim, eu adorei fazer parte, eu tenho vontade de contratar todos. A gente amou também, Mari. Foi muito bacana participar disso. Esse ponto que a Mari levantou de... a gente vem com a maior cara lavada e faz as perguntas mesmo. Até porque a gente não sabe exatamente o que é um tabu ou não dentro da empresa. Mas o que ajudou a gente muito foi a transparência com que eles nos responderam. Então, todas as vezes que a gente tocou nos pontos delicados, ninguém falou assim, isso aqui a gente não vai mexer. Vocês têm que fazer um board, isso aqui não é da conta de vocês. Não, todo mundo foi muito aberto para a gente dar a nossa opinião sobre qualquer um dos temas correlatos que aparecessem para a gente. Então, isso foi um ponto muito legal. A Suzano também, mas das 4 empresas que tiveram com a gente. A Ju, da Microsoft, está aqui, que também participou. Ela fez parte da primeira semana. Vai falar um pouquinho. Oi, pessoal. Eu acho que um ponto que eles comentaram com a gente durante a semana e que voltaram a falar disso no dia da apresentação foi o quanto é importante para eles receber a informação de forma transparente das empresas, porque, da mesma forma que eles tinham o feedback entre eles, a gente também estava num momento de entender o que a gente fazia, se aquilo fazia sentido para a empresa. Então, era o momento deles questionarem também. Então, acho que, da nossa parte como empresa, da gente estar aberto, a dar as informações de forma transparente e, efetivamente, mostrar para eles os problemas que a gente sente e receber também aquele feedback, aquela nova construção do onboard de maneira aberta também, para revisitar algumas coisas que, no dia a dia, a gente não consegue olhar. Muito obrigado, Ju. Obrigada, Ju. 2 perguntas, bem rapidinho, por favor. É pouca, mas quem quer fazer? Aqui, estou me sentindo o Serginho Grossman entrando no Altas Horas. Nome, empresa e a pergunta. Olá, meu nome é Muriel, eu sou da empresa UI, Ernst Young, e, na verdade, eu tenho as 2 perguntas, não sei se eu posso fazer, né? A gente também vai estar super disponível para responder depois, se alguém tiver alguma curiosidade. Depois eu vou contar okay? porque que tem pouca pergunta.
Tá, beleza. Bom, basicamente o que eu queria entender até das meninas que criaram o desafio é esse painel que vocês fizeram da entrevista, analisando o onboarding da 99 Jobs. Vocês fizeram esse painel com mais ou menos quantos candidatos e quantas soluções foram apresentadas dentro desse case de entrevista? Pelo menos não sei se eu entendi. Eu não estava certo. aqui, Ju. Ju, quer responder? Eu não faço seleção, não sou de seleção, então não entendo muito. Mas, obviamente, tem gente que entende. Ju, ajuda a gente. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber quantas pessoas participaram do processo seletivo no dia que a gente fez o processo Painel. deles? O painel. Foram 2 turmas de 12 pessoas. E a gente fez um grupo mais ou menos de 5, 6 por grupo. Era um grupo relativamente grande. A gente tem um de 1000, como é que a gente corta? É. Essa eu acho que é a sua pergunta. Também. A 99 tem um projeto... ela nasceu baseada num match de valores, que vai até 99% de match com os valores do que a gente está buscando. Essa é o primeiro recorte nosso. Esses meninos são ranqueados de 0 a 99% de match. Por isso chama-se 99 Jobs, já respondendo essa pergunta. Não fazemos parte do grupo 99 Táxi. Tá? Então, a gente vai até 99% de match, a gente recorta os principais e desses principais a gente leva. Nossa, vocês confiam tanto assim na ferramenta tecnológica? Sim, a gente confia muito. Obviamente que não é todos os clientes que de primeira já confiam, mas a gente confia bastante e o resultado tem sido... Esse é o que a gente fala, a gente vai pilotar tudo aquilo como laboratório que a gente entende que faz sentido os nossos clientes continuarem usando. E por isso a gente mostra como que a gente está fazendo e como que esses meninos estão sendo selecionados, basicamente, pelo match de valores. Respondi, Ju, ou não? E acho que só mais uma coisa. Por a gente favor. pediu que eles fizessem também um vídeo de 2 minutos contando uma história na qual eles se orgulhassem e tudo mais. Então, foi muito também por conta disso. Daquelas pessoas que passaram no match, eu assisti as histórias de todo mundo e aquelas histórias que a gente falou, putz, essa pessoa tem alguma coisa de diferente, enfim, para participar desse projeto, a gente trouxe. Aí foram 24 pessoas e saíram as 6. A gente usa uma metodologia aí dentro, por trás, que é um delta de conquista. O que é um delta de conquista? Indiferente daquele menino. Por exemplo, o Yuri está aqui e o Yuri fez um projeto na Olimpíada de Astronomia, é isso? E foi para a NASA, um negócio assim, o cara voltou do foguete semana passada. O menino é incrível, entendeu? E aí o projeto dele era esse, um negócio do caralho. E tinha um menino que, a conquista da vida dele foi ter entrado na faculdade, e ele estava no melhor estágio do mundo, entendeu? Então, assim, a gente pega o delta de conquista perante da onde ele saiu e como que ele fez para chegar lá. E, esse delta é importante para a gente escutar dentro do vídeo. Então, ao invés de a gente usar um vídeo perguntando coisas mais, conte você daqui 5 anos, a gente, vai olhar para o delta de conquista do cara, que são perguntas relacionadas ao que ele já fez e o porquê ele fez, como ele chegou, como é que ele... baseado aonde ele chegou e o que ele fez para chegar lá. Respondi? Mais uma aqui, ajuda ali, por favor. Tem uma online, legal. A gente responde essa e a gente fecha. Pode ir aqui? Bora. Tá. Eu sou a Glenda, eu sou a Head de Talent Acquisition para Novartis. Mária, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu também tenho o desafio de colocar esse jovem sedento, né, de informações, querendo compartilhar muito do nosso propósito no mercado, né, dentro da Novartis. Como foi fazer o engajamento dos seus líderes? Porque quando eu olho para eles, eu falo, nossa, eu quero todos. Aliás, eu quero todos. Mas como foi fazer o engajamento dos teus líderes? Glenda, eu acho que o desafio de ter jovens que desafiem a empresa, ela é uma orientação de todos dentro da Suzano. Então, é óbvio que você tem uma parte que é mais engajada e outra que você tem que fazer esse exercício de influência mesmo, para que eles entendam o propósito de tudo isso. Mas eu acho que o Du ajudou muito a gente nesse processo. A gente tem uma parceria muito legal com eles de employer branding. E o que a gente começou a ver no mercado é que se a organização, se o jovem, se esse tema não estiver na nossa agenda, de alguma forma, a gente vai ficar para trás no mercado. A gente precisa se reinventar. A Suzano tem 93 anos. Se eu continuar atuando da mesma forma que eu fazia há 10 anos, a gente vai ser engolido de alguma forma. Então, eu acho que
faz parte da estratégia da companhia mesmo a gente se reinventar. E a gente viu no jovem uma possibilidade de começar a escrever o futuro da organização de uma forma diferente. Então, esse é um trabalho que ele toma tempo, e eu acho que a gente, enquanto RH mesmo, tem um desafio desse engajamento, mas é importante que esteja na agenda da alta liderança também, porque isso precisa ser falado o tempo inteiro. Tá bom? Tem uma pergunta da internet aqui. E aí, pergunta da internet, né? Que coisa velha. Escolar. Estamos web aqui. E tem uma pergunta aqui. Aliás, tem um número bem legal de pessoas assistindo a gente, só para vocês saberem. E a pergunta que eles fizeram é: qual a diferença de trabalhar numa empresa onde vocês viram um propósito claro daquilo que vocês estavam construindo? Ou seja, vocês viam que o propósito estava muito claro naquilo que vocês estavam fazendo, e a diferença de trabalhar num tipo de empresa dessa, e se vocês puderem dar alguma dica para que as empresas comecem a olhar cada vez mais para puxar essa questão para o dia a dia delas. Quem quer responder? Eu acho que a maior diferença desse propósito é aquilo que te levanta de manhã da cama, né? Porque todo trabalho tem uma parte que fica mais difícil, tem a parte dos desafios. Se você está num propósito que está alinhado e a cultura está alinhada, os valores estão alinhados, você vai entender que as pessoas estão lá pelo mesmo objetivo que você e estão jogando pelas mesmas regras que você, querem conquistar isso com os mesmos valores que você. Então, isso vai muito de empresa para empresa. Então, se você está numa empresa que é uma Ambev, você vai entender que, assim, olha, lá é um ambiente competitivo, mas que eles querem ser os melhores do mundo. Se você está numa empresa que nem a Microsoft, é uma empresa que ela vai querer criar uma plataforma de produtividade para todas as pessoas e todas as organizações do mundo e fazer isso de uma forma transparente e uma forma abrangente. Tá então, certo, Ju? É isso? É isso? Passei? Aí. Mas, então, assim, ter isso claro é o que vai fazer a pessoa realmente se engajar na empresa. Porque quando você entra para um desafio, para um cargo novo, para um projeto novo, você fica inspirado por aquilo, você fica correndo atrás, mas chega uma hora que você vai perdendo esse gás, né? Se você tem o propósito alinhado com a empresa, eu acredito que esse gás ele não se perde. Assim, esse gás vira o seu coração, assim, e aí você vai fazendo para sempre. Assim. Ontem a gente estava, anteontem, desculpa, na feira de carreiras da Poli, e eu estava com a Suzano lá. E, claro que o público era diferente, não sei exatamente quem fez essa pergunta, mas aqui vai um comentário para quem é como a gente, quem ainda está na faculdade. A nossa impressão no último e no penúltimo ano de faculdade quando perguntam para a gente, onde você quer trabalhar? O que a gente responde? Onde quiserem me dar um emprego. Porque, né, na tua situação, não estou escolhendo. E não é isso. Faz diferença você achar a empresa que compartilhe dos seus valores, a empresa em que você acredite no propósito. E eu gostaria que todo mundo, que todo jovem tivesse a oportunidade que a gente teve de entrar nas empresas e observar a cultura, observar o modo como as pessoas trabalham para fazer as escolhas. Porque isso não é bom nem para a gente, que vai estar infeliz, nem para a empresa, que vai estar com um funcionário que não ama o que faz, que não vai estar sendo produtivo, que não vai dar 110% do gás que tem. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para as empresas façam um Career Week, façam algum tipo de atividade que mostre a sua empresa por dentro, a marca empregadora, não o produto que vocês estão vendendo. Mostrem para o jovem como é trabalhar lá dentro. Assim, vocês não vão precisar ter um processo seletivo de 10 mil candidatos. Vocês vão ter os 10 melhores que vocês vão ter que selecionar. Vocês não precisam de mais que isso. Se vierem os 10 melhores, está ótimo. Muito bom. Quando eles fecharam o programa deles, eles fizeram uma música e quiseram apresentar para a gente. Fiquei muito emocionado com a música. Que bom, Du. E a gente resolveu pedir para eles cantarem para vocês. Então, 10 horas da manhã, vamos cantar uma música. Tragam os violões, cadê? O Yuri vai fazer uma performance com a gente também. O Yuri estava no melhor estágio do mundo. Ele não estava nesse painel, mas ele vai entrar num painel mais no final do dia. E vamos lá? Senta aqui. Vai lá, Yuri. Toquem aí, mandem ver. A música está aqui para vocês acompanharem, caso vocês queiram. Precisa de um microfone para o Yuri. Microfone para o Yuri, aqui. Amigo, precisa sim. Foi. Pelo amor de Deus.
Só para contar, o Yuri e a Débora, no último dia, eles falaram que tinha um plano maquiavélico, alguma coisa, ficaram escondendo alguma coisa da gente. Aí eles estavam, na verdade, escrevendo a música, e aí, depois do feedback, eles apresentaram. Foi, acho que, o momento mais fofo assim, do estágio, que super representa a amizade que a gente criou, os momentos legais que a gente passou. Vocês vão ver, bem legal. Tá, peraí, minha mão está meio congelada aqui. Desculpa, gente. Um dia eu tava tranquila em casa e a minha amiga veio me contar de um tal de estágio lá da 99, no qual 4 empresas ia trabalhar. Malandramente, com um monte de gente, vídeo entrevista já fui enviar. Voltei pra São Paulo pra mais uma etapa e logo de cara tu veio aprovar. Quem diria que nesses dias a minha vida iria mudar? Tão pouco tempo, tantos momentos de que pra sempre eu vou me lembrar. Dia após dia, 30 mentorias de gente incrível pra nos inspirar, correndo igual doido de um lado pro outro, para gigantes ter que apresentar um mundo bonito, com diversidade, muita amizade, ideias legais. Marigo e Ana, Lugo e Rafa, minha vida inteira vocês vão marcar. Quem diria que nesses dias a minha vida iria mudar? Tão pouco tempo, tantos momentos de que pra sempre eu vou me lembrar. Quem diria que nesses dias a minha vida iria mudar? Tão pouco tempo, tantos momentos de que pra sempre eu vou me lembrar. Aí foi um pouquinho disso. Obrigada, gente. Bonitinhos, fofo.